as it dances into the sea. It holds endless stories, old and tired. Shifting, changing, in a symphony of shapes and textures. Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Fim da Linha. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise completa a partir de agora. No filme, um guarda de segurança shopping e ex-agente federal leva uma vida aparentemente tranquila e longe dos dias eletrizantes e perigosos do passado. Mas, quando ele sem querer cruza o caminho de um grande traficante, após salvar uma mulher, toda a adrenalina de sua antiga vida retorna.
Chegou aquela época do ano em que analiso o último filme do Sensei Seagal, e hoje é a vez de End of a Gun. Obviamente, continua sendo bem ruim, mas pelo menos Seagal é o protagonista e não foi dublado, embora agora sua voz soe como a de um estereótipo de caipira de Nova Orleans que comeu camarão demais. Ele murmura durante todo o filme, de forma que você mal consegue entender o que ele está dizendo, e também há algo meio assustador nele. É claro que ele não demonstra nenhuma personalidade ou emoção, e você não se importará com o que acontece com ele ou com sua parceira no crime, Lisa, interpretada pela ex-Sugababa Jade Evans. Na verdade, não foi um fracasso total, pois gostei de Florian Persic Jr., que interpretou o vilão principal, Gage. Ele nunca perde a compostura e é um sujeito detestável na medida certa. A história, porém, foi confusa e algumas coisas não fizeram o menor sentido, como a questão do Sr. Vargas, a esse misterioso vilão que nunca aparece, e, no final do filme, ele simplesmente desaparece. Será que perdi alguma coisa? Como seria de esperar, as cenas de luta são feitas principalmente com dublês e não impressionam em nada, tornando tudo bastante monótono e sem qualquer emoção. O diretor Keoni Waxman parece ser o único cineasta capaz de fazer com que Seagal se esforce minimamente, e comparado a muitos de seus outros filmes recentes, End of a Gun é um pouco menos doloroso de assistir. No geral, já estou cansado de falar sobre o filme, existem tantos outros filmes melhores por aí, mesmo se você for um fã incondicional de Seagal, como eu, é melhor assistir Marcado para Morrer novamente. Steven Seagal está de volta. Desta vez, ele está encarando o fim de uma arma. Como sabemos, esta definitivamente não é a primeira vez, mas é a primeira vez que um de seus filmes recebe um título que remete a algo assim. Embora ele não seja nem de longe tão popular quanto já foi, sejamos sinceros, o cara é praticamente detestado, até mesmo entre os fãs de filmes de ação. Estamos muito longe de Sob Cerco. No entanto, não é como se ele não tivesse público e não tivesse dificuldade em encontrar trabalho. Este filme é apenas um dos 7 que ele lançou este ano. Sim, isso é impressionante, mesmo para filmes lançados diretamente em vídeo. Existe um certo apreço e admiração por esses filmes, então eles podem ser divertidos de assistir. Antes de começar esta crítica, deixo vocês com esta leitura interessante que encontrei há algum tempo e que vale a pena conferir sobre Seagal. A vida de um ex-agente da DEA dá uma guinada inesperada quando ele resgata uma mulher sedutora e se vê envolvido em um sangrento jogo de gato e rato com um traficante maníaco ao fugir com ela, e com 2 milhões de dólares em dinheiro do tráfico. Eu sei, sou o sortudo que vai poder analisar o último filme do Steven Seagal. Embora eu não seja o maior fã do mundo, não posso negar que o cara se divertiu muito com filmes de ação pura, desde Above the Law até Under Siege. Alguns filmes realmente incríveis, com uma boa dose de humor trash. Desde que descobriram que ele é meio babaca, as pessoas pararam de ir aos seus filmes. Ele teve uma pequena volta por cima com Exit Wounds, mas logo voltou direto para o mercado de vídeo. Mas o cara tem fãs, e esses fãs que ele continua agradando fazem com que ele faça mais filmes. Como um dos 7 deste ano, End of a Gun. Neste filme moderno, é um pouco triste vê-lo tentando fazer as coisas que fazia antes. O homem está bem fora de forma, e há um toque de humor ao ver os capangas sendo derrotados por esta versão de Seagal. Embora, para ser honesto, sua carreira sempre tenha sido a do cara parado que fica lá enquanto os capangas vêm para cima dele. Aqui, as cenas de ação são filmadas de forma decente o suficiente para eu ter quase certeza de que ele fez boa parte do trabalho, embora haja algumas cenas sem o rosto à mostra que, na minha opinião, um dublê poderia ter sido usado. E este filme não exagera, então parece que ele conseguiria se sair bem. O que é engraçado aqui é a atuação dele. Não faço ideia do que o cara está tentando fazer. Mas, enquanto luta para respirar durante boa parte do diálogo, ele parece estar usando algum tipo de gíria urbana. Quase dá a impressão de que ele é algum tipo de racista zombando de estereótipos sobre negros. Como se ele quisesse passar uma imagem de gangster ou algo assim. É muito estranho e chega a ser ofensivo. Mas é o Seagal, então quem sabe o que diabos ele está tentando fazer. End of a Gun é um filme de baixíssimo orçamento que, pelo menos, tem consciência de si mesmo e não tenta ir além disso.
conta uma história em menor escala, com poucas locações. O filme também não se esforça para usar câmera tremida extrema para esconder suas deficiências. Embora não seja muito bom, é pelo menos assistível, em alguns momentos, até divertido. Quem for assistir provavelmente já sabe o que esperar e provavelmente receberá exatamente isso. Eu não estava muito animado para ver esse filme, mas fiquei surpreso por ele ainda ser ruim, mas não completamente deplorável. Isso é algum tipo de elogio? Não sei. Clareza detalhes. End of a Gun apresenta uma imagem brilhante e vívida, com nitidez e clareza excepcionais. Os detalhes são abundantes. A imagem é claramente uma produção digital de baixo orçamento, mas transmite uma sensação de profissionalismo e qualidade, em vez de amadorismo. Detalhes como lascas de madeira e padrões de grãos em paletes são visíveis como se estivesse olhando para um vidro. Marcas, desgastes e outros detalhes nas estradas em movimento também são um aspecto impressionante da imagem. No geral, seria mais interessante falar sobre ela se houvesse algum problema. Profundidade. As imagens de fundo e outros elementos parecem estar a uma distância adequada do primeiro plano, e os detalhes podem ser percebidos mesmo quando desfocados. Os movimentos são suaves e conferem uma aparência natural. Alguns movimentos de câmera criam uma boa sensação de tridimensionalidade, com os personagens permanecendo imóveis enquanto os cenários se movem, dando a impressão de profundidade. Níveis de preto. Os pretos são profundos e ricos, sem perder muitos detalhes. Estampas em jaquetas escuras, assim como a textura, são visíveis. Os folículos capilares podem ser distinguidos com bastante facilidade. O sombreamento e as sombras parecem muito bem feitos. Nenhuma falha grave nesta análise. Reprodução de cores. Não é um filme muito colorido, já que muitas pessoas e lugares apresentam apenas tons básicos de preto, branco e cinza. No entanto, algumas camisas com detalhes em azul criam um contraste interessante. E, por algum motivo, as cores realmente se destacam quando aparecem. O laranja, seja em uma xícara ou nos óculos de sol do Seagal, também chama a atenção. Há uma cena com um cara de camisa roxa e uma mulher com um colete amarelo que se destacam. Tons de pele. Os tons de pele são naturais na maior parte do filme, mas parecem ter sido levemente clareados. Essa aparência se mantém durante toda a duração do filme. Cicatrizes, barba por fazer, poros, rugas, sangue seco, hematomas, linhas dos lábios e maquiagem parecem bastante nítidos e vívidos a qualquer distância. Ruído, artefatos, limpo. 2016 foi um ano muito agitado e interessante para o artista marcial e astro de ação Steven Seagal. Ao final do ano, ele terá participado de 6 filmes, seja como protagonista ou coadjuvante. Filmes como The Asian Connection, Killing Salazar e The Perfect Weapon apresentam Seagal em papéis menores do que o habitual, incluindo até mesmo personagens de vilão para o astro de ação tipicamente heróico, embora Seagal já tenha se aventurado no território dos anti-heróis diversas vezes. Embora esses filmes sejam anomalias fascinantes em sua carreira irregular, porém louvável, os projetos em que Seagal é o protagonista são sempre os que atraem os fãs e recebem mais atenção. Filmes como The Sniper, Special Ops, Code of Honor e o recém-lançado End of a Gun trazem Seagal como estrela e protagonista. O mais curioso é que Seagal parece exatamente o mesmo em todos os 6 filmes, por mais diferentes que sejam. Seu estilo atual inclui óculos de sol com lentes alaranjadas, cavanhaque, ocasionalmente, um lenço na cabeça. Independentemente de Seagal estar interpretando um atirador experiente, um gangster vilão ou um vigilante, parece que sua fase com cavanhaque não vai acabar tão cedo. Feita essa introdução e atualização sobre The Sensei, vamos agora focar nossa atenção em End of a Gun, o mais recente filme de ação de baixo orçamento de Seagal. O filme é a colaboração mais recente de Seagal com seu diretor de confiança, Keone Waxman, com quem ele já fez cerca de 6 filmes, incluindo episódios da série de televisão True Justice, que por sua vez já foi reeditada em filmes, daí a tecnicalidade dos 6 ou mais que mencionei. No entanto, este último filme não só teve o lançamento típico em VOD, como também um lançamento limitado e surpreendente nos cinemas. Isso mesmo, Seagal estava de volta às telonas. Como alguém na faixa dos 20 e poucos anos,
Confesso que esta foi a primeira vez que vi um filme novo do Seagal no cinema, já que tinha deixado passar Machete em 2010. Embora Seagal lance filmes suficientes por ano para eu acompanhar, fiz questão de ver este dirigir vários quilômetros até o cinema em vez de assisti-lo sob demanda, tanto como sinal do meu apoio ao gênero quanto para vivenciar a raridade de ver Seagal na telona. O filme não é nada de especial, sendo apenas mais um dos trabalhos recentes do Seagal, mas pelo menos foi uma experiência divertida vê-lo chutar alguns traseiros na tela grande, mesmo que tenha sido em um de seus filmes mais fracos até hoje. Para ser sincero, minhas expectativas para este filme eram bem baixas. Afinal, já vi quase todas as colaborações de Seagal e Waxman e acho que todas têm os mesmos prós e contras. Os pontos positivos são a dedicação de Seagal aos projetos, já que cada um deles conta com pouquíssimos dublês ou dublagem. Eles também são tecnicamente competentes, com iluminação louvável, cinematografia decente e sem efeitos especiais computadorizados horríveis. No entanto, ainda apresentam as falhas dos piores trabalhos de Seagal, como tramas que se complicam demais além da premissa simples, lutas mal editadas que escondem as deficiências dos atores e uma falta geral de tensão ou ritmo narrativo que impulsiona os melhores filmes de Seagal. Portanto, não foi nenhuma surpresa que End of a Gun tenha correspondido a todos esses prós e contras, cena por cena, exatamente como eu esperava. Fico feliz em elogiar Waxman e Seagal por finalmente manterem o enredo em sua maior parte simples, mas o filme ainda desmorona sob o peso da tensão inexistente, da trama sombria e das mínimas sequências de ação. Seagal interpreta Michael Decker, um ex-agente da DEA que foi demitido sem pagamento ou benefícios e agora reside na França. Certa noite, ele vê um homem agredindo uma mulher, Lisa, Jade Even, e intervém para ajudar. Durante a briga que se segue, Decker atira e mata o homem. No dia seguinte, Lisa procura Decker com uma proposta: se ele ajudar a roubar o dinheiro de seu falecido chefe, ela dividirá o valor com ele. Com pouco dinheiro e habilidades letais, Decker aceita. No entanto, descobre-se que o dinheiro pertence ao Sr. Vargas, um traficante que envia seu capanga, Gage, para recuperá-lo. Quando Lisa é sequestrada por Gage, Decker precisa decidir se foge com sua metade do dinheiro ou se intervém e ensina a todos uma lição sobre honra. Os pontos positivos de End of a Gun são mínimos, mas prefiro ser sincero e honesto sobre o filme do que rude e cruel, já que os fãs de Seagal não esperam exatamente a mais alta qualidade de seus filmes mais recentes. Um prazer singular do último trabalho de Seagal é colocá-lo em uma trama de assalto, algo incomum em seus filmes. A ideia de colocar Seagal em um assalto levanta a interessante questão da moralidade de seu personagem, ao mesmo tempo que oferece os inegáveis elementos divertidos que acompanham um assalto, ou seja, o planejamento, a execução, o grande golpe, etc. Além disso, há uma fonte estilosa nos créditos iniciais, bem como uma trilha sonora animada ao longo do filme, o que é mais do que se pode dizer da maioria dos filmes de Seagal. Há também algumas pistas para o potencial da trama, como um vilão interessante e uma traição que acontece mais tarde no filme. Infelizmente, End of a Gun não cumpre suas promessas de filme de assalto, já que Waxman mais uma vez entrega uma atuação decepcionante de Seagal, que se concentra mais em uma trama desnecessária, transformando-a mais em um thriller dramático do que em uma obra puramente de gênero. End of a Gun parece um episódio de uma série de televisão como Leverage, com um enredo de assalto simples e seguro, uma trilha sonora energética e algumas risadas aqui e ali. No entanto, imagine se um desses episódios fosse esticado desesperadamente para virar um longa-metragem, e você teria End of a Gun. A narrativa é tão frágil que mal dá para preencher um filme inteiro, o que faz com que o ritmo caia bruscamente em alguns momentos, já que Waxman prolonga as cenas demais para aumentar a duração. Outro problema do filme é o assalto extremamente simplista. Embora Decker seja apresentado como um personagem extremamente habilidoso e perigoso, seu plano talvez seja o mais ridículo da história dos assaltos. Ele simplesmente espera anoitecer, entra em um estacionamento, corta 2 cadeados, espanca 2 caras e sai andando com o dinheiro. Simples assim. Quase qualquer um poderia ter feito o que Decker faz, mas é justamente daí que vem parte da graça de assistir a um filme como esse. Como mencionei anteriormente, o filme é mais um suspense dramático do que um filme de ação puro, já que há pouquíssima ação ao longo de toda a trama. Portanto,
Os fãs de Seagal que esperam muitas pancadarias ou tiroteios não encontrarão muito disso. O assalto mencionado anteriormente, que é um tanto bobo, apresenta algumas coreografias de luta difíceis de entender em certos momentos, o que não é surpresa, considerando o histórico recente de Seagal. Há, no entanto, um momento impressionante em que Seagal chuta um segurança de um estacionamento, numa demonstração de acrobacias bastante impressionante. Há também um tiroteio notável em um hotel, que conta com um design de som sólido, mas não dura muito. O final do filme, com tiros, explosões e lutas corpo a corpo, é honestamente o ponto alto da emoção. Seagal trava uma longa luta de facas mano a mano com um capanga, que é praticamente o ponto alto do filme. Embora fosse ótimo ter mais cenas de ação como essas ao longo do filme, os fãs do gênero se contentarão com esses momentos, já que são tudo que terão durante a duração do longa. Os fãs do cinema de Seagal reconhecerão temas recorrentes em End of a Gun que são consistentes com o restante de sua obra. Os mais óbvios são honra e lealdade, como Seagal declara orgulhosamente perto do final para o vilão principal, Gage: "Não me importo apenas com dinheiro, me importo com honra." Embora esses temas sejam de certa forma aparentes durante os 2 primeiros terços do filme, essas crenças filosóficas de Seagal vêm à tona durante o desfecho. Ele chega a dar uma palestra sobre o assunto para um personagem e recapitula o mesmo tópico na cena final, quase como uma forma de garantir que nós, os espectadores, não nos esqueçamos. Os fãs mais atentos de Seagal também reconhecerão o tema da frustração do ator com o sistema que o emprega, já que seu personagem foi demitido da DEA devido a um incidente que lhe negou a indenização rescisória. Mais uma vez, Seagal interpreta um personagem que simplesmente quer fazer a coisa certa e proteger os outros. E ainda assim, não importa o que aconteça, ele nunca recebe o reconhecimento que merece. Neste ponto, a maior diversão em assistir a um filme contemporâneo de Seagal reside em identificar os temas interligados em sua filmografia, independentemente de serem bons ou ruins. Seagal demonstra claramente conforto trabalhando com Waxman. Ele já trabalhou com ele mais do que com qualquer outro diretor em sua carreira. No entanto, pessoalmente, acredito que Waxman precisa desafiar mais Seagal para extrair mais dele. Todas as suas colaborações, de The Keeper a Dangerous Man, até o lançamento mais recente, são filmes relativamente seguros e insossos. Não são tão terrivelmente ruins quanto alguns dos filmes lançados diretamente em vídeo mais insanos de Seagal, como Out for a Kill, Attack Force ou Kill Switch, mas pelo menos os maiores desastres de Seagal são mais memoráveis e divertidos justamente por serem tão absurdos. Por outro lado, alguns fãs pensam diferente, e muitos elogiaram as colaborações de Waxman e Seagal como um retorno à boa forma do astro de ação. Embora seja evidente que Waxman está melhorando a cada filme que faz com Seagal, sendo que seu trabalho mais recente apresenta um enredo mais simples e a ação mais elegante que ele já produziu, os esforços confortáveis de Waxman não farão com que Seagal volte aos seus dias de glória tão cedo. Em suma, End of a Gun é apenas mais um filme de baixo orçamento de Seagal que representa os problemas de sua produção contemporânea. Está longe de ser horrível, já que há poucos dublês e a voz de Seagal soa como a dele, mas sua insipidez é suficiente para torná-lo um thriller de ação esquecível. Fãs incondicionais de Seagal podem querer conferir no cinema, nem que seja apenas pela emoção de vê-lo novamente na telona, mas, no fim das contas, Seagal estrelou diversos outros filmes lançados diretamente em vídeo que são muito melhores e mais memoráveis do que este. Preciso mesmo fazer uma crítica de End of a Gun? Não posso simplesmente dizer que é um filme do Steven Seagal e pronto? Não basta dizer que o filme foi rodado com um orçamento apertadíssimo na Romênia, representando uma narrativa que se passa em Paris? O público precisa mesmo de mais alguma informação além do fato de que o filme é dirigido por Keone Waxman, cujos últimos 8 filmes foram estrelados por um Seagal quase inconsciente? Alguém precisa acordá-lo no final dessas produções para lembrá-lo de receber o pagamento. Desta vez, Seagal murmura durante todo o filme como Decker, que a sinopse descreve como um segurança de shopping que costumava ser agente da DEA. Não me lembro de nenhuma cena dele como segurança, mas todo o projeto foi bastante esquecível. Se ele é mesmo um segurança, é difícil dizer com os ternos caros que Seagal usa ao longo do filme. Honestamente, parece que o ex-astro de ação simplesmente apareceu no set e começou a filmar sem nem ler o roteiro.
Este ex-agente da DEA não é um personagem que faça muito sentido, pois basta um encontro casual com uma mulher atraente para que ele se envolva em atividades criminosas. Em uma cena que parece completamente aleatória e desconectada do resto do filme, Decker intervém em uma briga entre um homem e sua namorada, Jade Evan, e acaba matando-o quando a situação se agrava. A única coisa mais ridícula do que essa cena é tudo que vem depois. A mulher aborda Decker após ele ter matado seu namorado, oferecendo-se para pagar e fazer sexo com ele se ele invadir o depósito da polícia para recuperar o dinheiro roubado do porta-malas do carro do ex-namorado falecido. Se você conseguir relevar o fato de que Decker nunca age como alguém que trabalhou na polícia, e ignorar a incapacidade da polícia de verificar o porta-malas do carro, a lógica deste filme pode não te incomodar. Mas isso não garante que o resto do filme será minimamente satisfatório. Se ao menos a ação fosse minimamente competente, seria muito mais fácil ignorar os furos no roteiro e as lacunas na lógica. O que End of a Gun oferece é a habitual bobagem de Seagal, com o ator preguiçoso se recusando a se esforçar no processo de filmagem. Ele murmura todas as falas como se fosse um esforço enorme articular as palavras, embora eu não o culpe totalmente, considerando o roteiro. Pior ainda, ele nunca sequer levanta o pé acima dos joelhos nos inúmeros chutes mal executados. As artes marciais e a coreografia das lutas dependem muito da edição, para evitar expor o fato de que Seagal não se dá ao trabalho de se mover em velocidades minimamente críveis. Seagal continuará recebendo cheques e fazendo essas atrocidades enquanto houver quem continue assistindo. Por favor, parem de incentivá-lo. **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 *̈̈̈ disponível na Ultraviolent, como anunciado. Este problema pode ser resolvido em breve, mas até 16/12, isto é o que sei. O Blu-ray inclui o código usual para adicionar o filme à biblioteca digital, mas o código não funciona, pois eles ainda não adicionaram o filme ao sistema. Entrei em contato com a Ultraviolent para informá-los de que este título não estava disponível. Como resultado, o código inserido gera um erro. Não informei a Ultraviolent que sou um crítico que recebeu o lançamento do próprio estúdio para fins de avaliação, porque queria ver como eles tratariam o consumidor comum. Acontece que eles os tratam como ladrões comuns. Quando os informei educadamente sobre os filmes desaparecidos, vários outros lançamentos da semana passada também estão suspeitosamente faltando, incluindo Soul Seed With Me, Harley and the Davidsons e Morgan. Eles me pediram para enviar um comprovante de compra, provando que eu realmente havia comprado os filmes. O que é ainda mais frustrante do que a implicação desse pedido é o fato de que ele não resolve o problema real. Com ou sem código, com ou sem comprovante, nada muda o fato de que os filmes sequer são cadastrados no sistema Ultraviolent. Não sei se os estúdios que usam esse sistema estão cientes dos problemas, mas os consumidores deveriam saber pelo que estão pagando e, a partir de 16/12, não se trata de uma cópia digital. É um filme de ação e suspense americano de 2016 dirigido por Keone Waxman, estrelado por Steven Seagal como Decker, um segurança de shopping e ex-agente federal que intervém para salvar uma mulher do perigo, apenas para se envolver com um capanga de um implacável chefão do tráfico de drogas e um plano para roubar $2 milhões de um criminoso sádico. 1 e 2 3 O roteiro foi escrito por Keone Waxman e Chunk Usmiri, baseado em uma história de Usmiri, e o filme foi produzido por Steven Seagal, Daniel Grodnick e Ben Dunn sob os selos da Chamroller Productions e Greenstone Entertainment Group, com distribuição a cargo da Lionsgate Filmes em um lançamento limitado nos cinemas em 23 de setembro de 2016. 2, 4, 5. O elenco de apoio principal inclui Florian Persic Jr. como Gage, Jade Evan como a mulher em perigo Lisa Duran, Jonathan Rosenthal como executor Luke Jacob Grodnick como Trevor, com as filmagens ocorrendo principalmente em Bucareste, Romênia. 1, 3 e 2. O filme recebeu críticas mistas a negativas, obtendo uma aprovação de 18% no Rotten Tomatoes com base em um pequeno número de avaliações, e uma nota de 3,6 de 10 no IMDb com mais de 2.400 avaliações de usuários. Frequentemente criticado por seu enredo previsível e pelo tempo limitado de tela de Seagal, o filme encontrou um público específico entre os fãs de filmes de ação lançados diretamente em vídeo. 2, 1. Enredo e personagens. Resumo do enredo. Em Paris, Michael Decker,
Um ex-agente da DEA que agora trabalha como segurança em um shopping, presencia uma agressão a Lisa Duran por Ronnie Martin intervém, atirando fatalmente no agressor em legítima defesa, ingrata por sua ajuda. Lisa confidencia a Decker sobre seu plano de roubar $2 milhões em dinheiro de drogas de um implacável chefe do tráfico, propondo que eles dividam os lucros para escapar de suas respectivas dificuldades, enfrentando seus próprios problemas financeiros. Decker relutantemente concorda em ajudá-la. 2. O assalto da dupla se desenrola pelas ruas e hotéis de Paris, onde eles enfrentam perseguições tensas e situações de risco enquanto recuperam o dinheiro de um local seguro ligado às operações do traficante. Enquanto tentam escapar, o traficante envia seu brutal capanga, Gage, para caçá-los, o que leva a uma série de confrontos de alto risco que testam as habilidades de Decker e a lealdade de Lisa em perseguições urbanas e emboscadas improvisadas. O clímax ocorre durante um confronto com Gage, culminando em uma resolução violenta que deixa Lisa gravemente ferida e permite que Decker escape. 2-6. Elenco. O elenco principal de End of a Gun conta com Steven Seagal como Michael Decker, um ex-agente da DEA estoico que trabalha como segurança em um shopping center na França. 4. Jade Evan interpreta Lisa Duran, uma mulher misteriosa envolvida num esquema de vingança e roubo. 1. Persic Jr. interpreta Gage, o executor implacável que serve como principal antagonista. 4. Jacob Brodnick aparece como Trevor. Entre os papéis secundários notáveis, destacam-se Jonathan Rosenthal como Luke, um dos associados do traficante, Ovidio Niculescu como Jean, outro membro da quadrilha, Alexandre Nguyen como Pé e Véi, um capanga, Claudio Bleon como Chauvin, uma figura secundária na rede criminosa, e Andrei Siopek como Ronnie Martin, o agressor inicial de Lisa. 4. A escolha de Seagal para o papel principal está em consonância com seu arquétipo já estabelecido de herói de ação lacônico e habilidoso, visto em filmes de suspense lançados diretamente em vídeo. O elenco conta com talentos internacionais, como o ator romeno Florin Persic Jr. no papel do vilão Gage. 7. Produção. Desenvolvimento. O roteiro de End of a Gun foi escrito por Chunky Schmid, ex-agente da ATF e autor, com a contribuição adicional do diretor Keoni Waxman para adaptar a história como um thriller de ação centrado em um assalto que deu errado, especificamente concebido para explorar a imagem já consolidada de Steven Seagal em papéis de policial de baixo risco e alta tensão. 9. O desenvolvimento do projeto começou em meados da década de 2010 sob a Maze Hysteria Entertainment, onde o produtor Daniel Brodnick adquiriu os direitos do roteiro de Schmid, reunindo uma equipe principal que incluía Waxman como diretor e Seagal como ator principal e produtor, para se alinhar à programação de filmes de ação lançados diretamente em vídeo da Lionsgate. 10-11. O filme foi formalmente anunciado para desenvolvimento no mercado de filmes de Cannes de 2015, posicionando-o dentro do modelo de produção econômico do gênero, focado em vendas internacionais e distribuição de vídeo doméstico. 8. O financiamento foi garantido por meio de parcerias típicas do setor de filmes de ação de baixo orçamento, priorizando narrativas econômicas e o poder de influência de Seagal para minimizar riscos, embora os valores exatos permaneçam em sigilo nos registros públicos. 4. Os esforços de pré-produção incluíram a seleção inicial de elenco centrada no envolvimento de Seagal como ex-agente da DEA protagonista, juntamente com considerações de localização para a narrativa ambientada em Paris para evocar um cenário europeu exótico, otimizando ao mesmo tempo a logística prática. 12. Filmagem. As filmagens principais de End of a Gun começaram em agosto de 2015 e terminaram em setembro de 2015, durando aproximadamente de 30 a 40 dias para se adequarem à produção de baixo orçamento lançada diretamente em vídeo. A maior parte das filmagens ocorreu na Romênia, principalmente nos estúdios Castelfilm em Bucareste, onde as instalações econômicas e a arquitetura diversificada do país serviram como cenário para Paris retratada na história. 13-14. Essa escolha levou a eventuais discrepâncias visuais, como edifícios e paisagens romenas a substituir ambientes urbanos franceses, que a produção adaptou através de enquadramento estratégico e decoração de cenários. As sequências de ação, incluindo perseguições em alta velocidade e combates corpo a corpo, utilizaram efeitos práticos em vez de computação gráfica pesada, priorizando acrobacias em tempo real coordenadas por uma equipe de atores romenos para manter uma sensação realista e palpável. Steven Seagal,
com 63 anos durante as filmagens, teve participação direta limitada em cenas fisicamente exigentes devido à sua idade e saúde, com dublês cuidando da maior parte da coreografia de luta e das quedas. Embora Seagal tenha insistido publicamente que realizou todas as suas próprias cenas de ação, Kinsey, o diretor Keone Waxman, reunindo-se com Seagal para sua 8ª colaboração, entregou seu estilo eficiente e característico, aproveitando-se de projetos anteriores de rápida execução para manter o cronograma apertado e minimizar as refilmagens. O diretor de fotografia Nathan Wilson, um novo parceiro de Waxman, capturou as filmagens com foco em tomadas dinâmicas com câmera na mão para aumentar a tensão em espaços confinados e externas noturnas. Nenhum incidente grave no set foi relatado, embora as locações multinacionais tenham exigido ajustes logísticos, como a coordenação com equipes locais na Romênia para transições perfeitas para as cenas nos Estados Unidos. 16. Liberar. Lançamento nos cinemas. O filme End of a Gun teve um lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos em 23 de setembro de 2016, distribuído pela Lionsgate Filmes em mercados selecionados. 2.4 O filme não estreou nos principais festivais, mas foi lançado diretamente em um modesto circuito cinematográfico após a conclusão da produção em 2015. 17 Internacionalmente, o filme estreou nos cinemas da Holanda em 1º de novembro de 2016. 18 A Lionsgate Filmes cuidou da distribuição nos cinemas da América do Norte, enquanto a Lionsgate Home Entertainment geriu os lançamentos em vídeo doméstico. Os direitos internacionais foram geridos pela The Exchange para vendas mundiais. 12.2 Os esforços de marketing enfatizaram o retorno de Steven Seagal aos papéis de ação, com trailers lançados em agosto de 2016 mostrando elementos de assalto e suspense de alto risco, incluindo confrontos intensos e tiroteios. 19.20 Os cartazes promocionais apresentavam imagens dramáticas de armamento e o slogan "Onde a justiça prevalece", enfatizando os temas de suspense policial do filme. 21 O filme recebeu a classificação R da MPAA por violência, linguagem imprópria e breve conteúdo sexual. 4 Sua duração final nos cinemas foi de 87 minutos. 4. Mídia doméstica. O filme foi lançado em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos pela Lionsgate Home Entertainment em 13 de dezembro de 2016. 22 A edição Blu-ray inclui um código de download digital HD e o trailer de cinema como seu único recurso especial. 23 Tornou-se disponível para aluguel e compra digital em plataformas como iTunes e Amazon Video na mesma data. 24.2 Nos anos seguintes, End of a Gun foi adicionado a serviços de streaming por assinatura, incluindo Netflix e Tubi, onde permanece disponível para visualização até novembro de 2025. 25.26 Internacionalmente, o DVD estreou na Espanha em 9 de janeiro de 2017, na Polônia em 10 de janeiro de 2017 e no Reino Unido em 10 de julho de 2017, distribuído pela Kaleidoscope Home Entertainment. 18 Estes lançamentos regionais apresentavam versões legendadas e dubladas em línguas locais, como o espanhol. 18 Sendo um filme de ação lançado diretamente em vídeo na fase final da carreira de Steven Seagal, End of a Gun enfatizou mercados secundários como o vídeo sob demanda, que serviu como principal canal de distribuição e receita para produções de baixo orçamento. 4.27 Recepção. Resposta crítica. End of a Gun recebeu críticas extremamente negativas, obtendo uma aprovação de apenas 18% no Rotten Tomatoes, com base em 6 avaliações e uma nota média de 3.4/10. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 3.6/10, com base em mais de 2.497 votos. Não possui uma pontuação no Metacritic devido à insuficiência de avaliações de veículos de imprensa importantes. 2.1 Os críticos frequentemente destacaram o enredo previsível e a execução pouco inspirada do filme, embora alguns tenham elogiado as sequências de ação em meio a clichês familiares. Em uma crítica do The Action Elite, o filme recebeu nota 2/5, sendo descrito como ligeiramente menos doloroso do que outros trabalhos recentes de Steven Seagal, com crédito para o diretor Keone Waxman por extrair um mínimo de esforço do astro e para a interpretação de Florian Piersic Jr. como o vilão Gage, um personagem adequadamente detestável. No entanto, a mesma crítica criticou o enredo confuso, elementos confusos como o inexplicável Sr. Vargas e os diálogos murmurados de Seagal, que lembram um estereótipo de Nova Orleans, além de cenas de luta monótonas e dependentes de dublês.
A avaliação do City on Fire foi mais severa, dando nota 2/10 e criticando o enredo sombrio e o passalto excessivamente simplista, que parecia um episódio esticado da série de TV Leverage, com ação mínima e lutas mal editadas, apesar de uma abertura estilosa. A atuação de Seagal foi considerada confortável, porém segura, consistindo em repetições de discursos filosóficos sobre honra e lealdade, 28-29 os elementos temáticos do filme, incluindo os motivos de vingança no assalto contra um traficante e a personificação, por Seagal, do arquétipo do herói de ação veterano, geraram críticas mistas devido à sua dependência de convenções do gênero. As resenhas apontaram a narrativa central, focada na vingança, na qual o ex-agente da DEA, Decker, ajuda Liz a roubar de um antagonista sádico, como formulaica e sem inovação na exploração da justiça vigilante. A dinâmica de gênero emergiu nas críticas ao papel de Lisa como uma parceira sedutora no crime, interpretada por Jade Even com um esforço de atuação mais evidente do que Seagal, porém confinada a uma vulnerabilidade de donzela em perigo em meio à violência dominada por homens. A análise do trailer feita pelo AV Club destacou a fisicalidade debilitada de Seagal, retratando-o como se estivesse vagando sonolento pelas cenas com o mínimo esforço para evitar suar, evocando uma vibe pouco atraente de heroísmo sem energia, semelhante aos papéis de Bruce Willis no final da carreira, e observando que a revelação exaustiva da trama no trailer indica uma produção mecânica. As comparações com as colaborações anteriores de Waxman com Seagal, como a Goodman, enfatizaram temas semelhantes de ex-agentes fora do sistema em busca de redenção, mas criticaram End of a Gun pela diminuição da emoção e da profundidade emocional. 30-31. Desempenho comercial. O filme End of a Gun teve um lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos em 23 de setembro de 2016, pela Lionsgate, mas não gerou uma bilheteria significativa. O faturamento bruto nos Estados Unidos não foi divulgado e é estimado em menos de $100 mil, devido ao foco principal na distribuição em vídeo sob demanda. 4. O desempenho internacional nos cinemas foi insignificante, alinhando-se com a estratégia de lançamento direto em vídeo do filme, que priorizou o entretenimento doméstico em detrimento do amplo lançamento nos cinemas. 4. A maior parte da receita do filme veio do mercado de mídia doméstica e de produtos derivados, com vendas estimadas de DVDs nos Estados Unidos, atingindo $138.991 e vendas de Blu-ray $53.942, totalizando aproximadamente $192.933 em receita de vendas de vídeo, contra um orçamento de produção de cerca de $5 milhões. 4. Isso posicionou End of a Gun como uma entrada típica de baixo orçamento na produção de Steven Seagal direto para vídeo, beneficiando-se de seu culto duradouro entre os entusiastas de ação que acessaram o filme por meio de mídia física e aluguéis digitais iniciais. Lançado em meio a um declínio no gênero de ação. Lançado diretamente em DVD, o filme exemplificou os desafios enfrentados por produções similares de baixo orçamento de 2016, como o próprio Contract to Kill de Seagal, já que a receita geral de vídeo doméstico nos Estados Unidos caiu 7%, para $12 bilhões, impulsionada pela mudança para o streaming. 32. A estratégia da Lionsgate enfatizou a distribuição com custo-benefício em um mercado onde as vendas físicas foram eclipsadas pela primeira vez pelo vídeo sob demanda por assinatura. 33. A longo prazo. End of a Gun tem gerado renda residual sustentada por meio da disponibilidade contínua em plataformas de streaming como Amazon Prime Video e Tubi, capitalizando sobre a base de fãs leais de Seagal no cenário digital pós-2016. 34. Steven Seagal é um fantasma. Não me refiro ao tipo etéreo difícil de ver. É difícil imaginá-lo caminhando pela rua com seus trajes pretos extravagantes e os óculos estranhos de lentes alaranjadas que ele insiste em usar em todos os seus filmes agora, sem ser reconhecido a quilômetros de distância. Ele é um fantasma no sentido da comunidade de inteligência, alguém cuja existência ele não deveria ter. Ele até conta para o seu amigo do departamento de polícia que está trabalhando disfarçado. E quando o amigo quer saber o que ele está fazendo disfarçado, Steve responde, com razão, que não seria uma missão secreta de verdade se ele fosse lá e contasse. Mas ele não só intervém e mata o namorado de uma stripper que a está abusando, como também fica sentado num café parisiense ao ar livre no dia seguinte, esperando por ela e concordando com o plano ganancioso dela de roubar o dinheiro das drogas do namorado morto.
É o tipo de coisa que não faz o menor sentido em lugar nenhum, exceto num filme do Steven Seagal, onde você ficaria chocado se não acontecesse. O personagem de Steve, Decker, e a stripper Lisa passam boa parte do tempo planejando o roubo do dinheiro. A situação se complica porque o carro está no pátio da polícia e Decker garante a Lisa que tem um plano, chegando a mostrar a ela um distintivo de policial de verdade que faz parte do esquema. As coisas poderiam sair um pouco do controle com esse plano maluco dele, então ele faz Lisa garantir que, se algo der errado, ela não perderá a cabeça e continuará participando. Eu estava ansioso para ver que tipo de esquema de tirar o fôlego, que exigia reflexos rápidos e uma boa dose de sorte, ele tinha na manga. Caramba, eu estava pensando que até o Tom Cruise provavelmente estava prestando atenção para ter ideias para o próximo filme de Missão Impossível. Steve não nos decepcionou. E com isso quero dizer que ele simplesmente agiu como Steve de sempre no pátio de apreensões e com a equipe de lá. Vocês se lembram do distintivo que ele mostrou para Lisa, que fazia parte do plano? Ele realmente o usou, como disse que faria. Mostrou para o policial de plantão que guardava o pátio. Quando o cara olhou para o distintivo, Steve o espancou até deixá-lo inconsciente. Depois foi até o carro, pegou o dinheiro e foi embora. Mas ele também encontrou outro guarda no pátio de apreensões. Ele tinha um plano para isso também. Chutou o cara do terceiro andar do pátio. Sabe por que Seagal nunca estará em um filme dos mercenários? Porque se estivesse, o que os outros mercenários fariam depois que ele resolvesse tudo sozinho? Você pensaria que, com uma namorada stripper novinha em folha e 2 milhões de euros em dinheiro roubado do tráfico, você estaria com a vida ganha e todos os seus problemas teriam ficado para trás. Mas adivinhe? Esse dinheiro pertencia ao Sr. Vargas. Ele é um chefão do tráfico de drogas que produz metanfetamina em Houston e quer seu dinheiro de volta. É preciso amar todos os detalhes sem sentido nos filmes do Seagal. Vargas ordena que seu homem em Paris, Gage, recupere o dinheiro. Quando Gage avisa Vargas que o homem com o dinheiro por acaso é um ex-agente da DEA do Texas, Vargas nem se importa. Mas para o final do filme, quando Decker e Gage se confrontam, Decker reconhece Gage como um informante confidencial de alguém que ele conhecia. Isso não tem nenhuma relevância para o enredo e nenhuma conexão entre Vargas e Decker é estabelecida, provando mais uma vez que não há realmente motivo para prestar atenção em grande parte do que acontece em um filme de Seagal, já que nada disso importa mesmo. Outro exemplo é o cara asiático chamado Pé e Véi, com quem Gage fica encarregado enquanto está atrás do dinheiro. Ele não faz nada além de irritar Gage por usar um chapéu de cowboy e sua única contribuição para a história é ser surpreendido por Seagal como se fosse apenas mais um figurante romeno. O filme se desenrola exatamente como você esperaria. Gage rastreia Lisa com uma velocidade improvável e a força ligar para Decker para combinar a troca do dinheiro por ela. Decker sabe que é uma armadilha, então recruta seu amigo policial para acompanhá-lo como atirador de elite, prepara uma falsa mala de dinheiro cheia de explosivos e provoca Gage por um tempo antes de tudo dar terrivelmente errado. Uma stripper vai fazer o que uma stripper vai fazer e, como diz o amigo de Decker, a única coisa que uma stripper quer ver sair das calças de um homem é o dinheiro dele. Mas este é um filme do Seagal, não um filme sobre strippers. Então não é soilher dizer que o filme termina com Lisa sofrendo um grave ferimento de bala na cabeça enquanto Decker e o policial trocam farpas a caminho do pronto-socorro para tratar o ferimento de bala do próprio policial. Filmado pelo mesmo diretor e com vários membros do mesmo elenco de outro dos inúmeros filmes de Seagal de 2016, Killing Salazar, este filme pelo menos parece totalmente diferente daquele. Depois de uma série de filmes em que Seagal mal participa da história, mas ainda o suficiente para tornar o filme terrível, aqui ele é o protagonista absoluto. Ainda mais surpreendente é que muito do que torna um filme moderno de Seagal tão especial é bastante atenuado neste. Os diálogos bobos se limitam a algumas narrações e um discurso sobre honra, nada exagerado, no final do filme. A história é fácil de acompanhar, um enredo simples de dinheiro roubado leva a problemas, sem reviravoltas, em vez das tramas intrincadas e cheias de traições que, no fim das contas, só resultam em Seagal matando todo mundo. O mais surpreendente em End of the Gun, porém,
é o quanto você sente falta de toda aquela estranheza peculiar de Seagal quando é obrigado a aturar sua atuação sombria e arrastada em um thriller que seria tedioso mesmo sem ele e suas limitações. Aparência física estranhamente perturbadora, cenas de ação pouco convincentes, dificuldade em expressar emoções de uma maneira que se assemelhe a um ser humano. Só para você ter uma ideia do que te espera, depois que ele mata o namorado da stripper no início do filme, leva pelo menos mais meia hora até que ele comece a espancar pessoas novamente. É o suficiente para nos deixar, fãs fervorosos de Seagal, com uma baita crise de delirium tremens. Se apresenta como um thriller policial compacto, construído em torno de um confronto direto entre um ex-agente competente e forças criminosas. A presença de Steven Seagal se encaixa perfeitamente na proposta de ação direta do filme, dando à premissa uma âncora familiar de durão. O estilo sugerido pelas evidências é enxuto e focado na trama, com o principal atrativo vindo do perigo, do confronto e da pressão criminosa, em vez de um drama de personagens elaborado. Espectadores que buscam um thriller de ação simples podem achar sua abordagem direta atraente. Como as evidências disponíveis são limitadas, afirmações mais profundas sobre temas ou arcos de personagens devem ser tratadas com cautela.
dances and figures. It holds endless stories, old and time.